Muita gente acredita num Deus tão poderoso e inatingível, que vive nas maiores alturas e que não tem nada a ver com o ser humano. Mas será que é isso mesmo? Seria possível estar perto desse Deus? Conversar com Ele? Chamá-lo de Pai? O próprio Deus que tudo pode tem um plano para que tudo isso seja possível. Sim, foi tudo por causa do seu imenso amor por nós. Que tal cantar junto conosco agora? Nossa história começa numa noite silenciosa. Bem, logo ela deixaria de ser silenciosa, pois um tremendo coro de anjos se preparava no céu para uma grande festa. Afinal, tinham uma mensagem maravilhosa para contar aos homens. Enquanto na vila de Belém tudo era muito quieto, numa humilde estrebaria estava para nascer uma criança muito especial. Nasceu uma criança, choro pelo ar,
de profundo amor. Sua mãe o aquece, junta como a lua. Noite tão especial, anjos cantam lá no céu. Toda a terra então calou. Foi o primeiro Natal, tão simples. Silenciosa noite, chora bebê. Muita alegria, pequeno ser. Filho tão querido, é revelação. Sua mãe o aquece, junta ao coração. Noite tão especial, anjos cantam lá no céu. Toda a terra então calou. Foi o primeiro Natal, tão simples, tão lindo. Silêncio ali, não chora mais. Nasceu Jesus. Nasceu Jesus! Mas nas campinas próximas a Belém, havia alguns pastores que cuidavam das suas ovelhas. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Mal sabiam o que estava para acontecer. depois, 3 viajantes muito cansados e empoeirados se aproximavam de Belém. Sujeitos esquisitos aqueles 3. Pareciam reis. Reis em busca de um rei. São 3 viajantes estranhos
seguem uma estrela brilhante. Longo é o caminho, cansados chegam a Belém. O menino querem adorar o menino. Cumpre-se a promessa divina. Andavam lentamente, mas já estavam chegando. E os seus corações batiam ansiosos, queriam ver logo o rei que tinha nascido ali. O menino querem adorar o menino. Cumpre-se a promessa divina. Longo é o caminho de volta. Voltam mais felizes pra casa. Mas num grande e belo palácio havia alguém muito aflito. Era um outro rei, o rei Herodes. Ele soube que em Belém havia nascido um novo rei e isso o incomodava. Então combinou com os magos de estes o avisarem logo que vissem a criança. Mas onde estavam estes magos que ainda não vieram? E Herodes andava nervoso de um lado para o outro. Onde será que estes magos se meteram? E esse tal de menino rei, onde estava? Herodes se tornou muito perigoso. José e Maria, os pais do menino Jesus, fugiram para o Egito até as coisas se acalmarem um pouco. Um casal com um bebê, apressados vão deixar sua terra, seu país, vão deixar pra bem longe, vão viajar. Moraram lá por 2 anos. O menino já estava crescendo, mas um dia Deus os chamou de volta. Muito tempo se passou, Deus chamou de volta ao lar, volta à casa de Israel, volta ao lar.
isso aconteceu por amor. Amor de Deus por mim, por você, por todos nós. Não é apenas uma história, é a história do primeiro Natal. Esse é o Natal que comemoramos, o nascimento de Jesus, Rei, Salvador e amigo. Deus nos amou tanto, mas tanto, que deu seu único Filho, Jesus, para que nós não morrêssemos, e sim tivéssemos uma vida eterna. Deus nos amou, foi algo especial, grande amor sem igual. Veio Jesus ao mundo e entre nós muito mostrou esse amor. Veio Jesus ao mundo, mostrou amor e numa cruz se entregou. Triste sim foi, mas não terminou assim. Cristo Jesus reviveu. Deus nos amou, foi algo especial. O que eu posso fazer? A minha vida toma em tuas mãos. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez pra gente. Agora abençoa a cantata, que tá tudo bem. Que o Senhor tá conseguindo fazer a gente não perder. Em nome de Jesus, amém. Eu estava falando ali para Dani, se eu fosse milionário eu pegava tudo para mim, tudo. Mas eu não sou. Então a gente ora por todas elas. Irmãos, eu queria ler um texto da palavra de Deus, então somente para aplicar esta mensagem aqui, tão belíssima, que foi cantada pelas nossas crianças. E a palavra do Senhor lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67 em diante, diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja
o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e nas mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, à sombra da morte, e dirigir os pés pelo caminho da paz. Irmãos, esse é o cântico de Zacarias pelo nascimento daquele que veio anunciar a Cristo Jesus. Eu queria que a gente se lembrasse de algumas coisas rapidamente. Natal é uma época que se torna tão corriqueira nas nossas vidas. Natal é uma época em que nós nos acostumamos tanto. Chega o Natal, chega um tempo de correria, os mercados se abarrotam de gente à procura e na preparação das suas ceias de Natal. As lojas fazem as mais diversas promoções e a Simone começa a cantar. Então é Natal e um ano novo, ninguém aguenta mais, né? E no fim das contas, a mensagem de Jesus é a mensagem que fica mais periférica. A mensagem de Jesus é a menos anunciada e a menos lembrada. E eu quero dizer para você o que o Natal significa para nós, para mim e para você. Sabe o que o Natal significa? O Natal significa boa nova. E boa nova significa uma mensagem de esperança. Eu já disse isso aqui na nossa igreja, que naquele tempo do Antigo Testamento, enquanto os povos saíam naquela organização geopolítica, e eles saíam para guerrear uns com os outros, eles deixavam um sobrevivente que vinha anunciar se aquele povo havia vencido ou se havia perdido a guerra. Se a mensagem fosse ruim e se o povo de Israel tivesse perdido a guerra, esse atalaia, anunciador, voltaria dizendo: não há esperança, eu não tenho boa nova. O nosso povo perdeu a guerra. E perder a guerra significa nós perderemos a nossa terra, nós perderemos a nossa liberdade. Eles matarão os nossos filhos e os nossos maridos, e nós nos tornaremos escravos, e nós perderemos tudo o que nós temos. Mas se aquele povo vencesse a guerra, o atalaia voltava anunciando uma boa nova, dizendo: há esperança para nós, há esperança para nós, há um futuro para nós. Os nossos filhos e os nossos maridos serão poupados, os nossos bens e as nossas posses serão preservadas, porque Deus foi misericordioso para conosco. E quando Jesus vem a este mundo, a mensagem que Paulo fala de Isaías é que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a boa nova. E a boa nova hoje é que Jesus veio a esse mundo. E o significado da vinda de Jesus é a esperança para você. A esperança para você. Sabe por quê? Porque sem Jesus, a sua vida estava fadada ao inferno. Porque nós, eu e você, diz a Bíblia que nós somos pecadores. E o homem em toda a sua história tentou, mas sempre falhou diante de Deus. E então, porque nós falhamos, Deus na sua eternidade elaborou um plano eterno. Mandou o seu Filho Jesus
para cumprir algo que eu não consegui cumprir. E ele então veio, se tornou pecado, foi para a cruz do Calvário, morreu a morte que eu merecia, para me dar uma salvação que eu não merecia. Então a mensagem do Natal, e que eu quero que você saia daqui se lembrando, é a esperança para você. A esperança para você. Eu só quero encerrar, hoje pela manhã, esse fim de semana, eu estava pregando no encontro de casais. E nesse encontro de casais, o pastor estava me contando que um casal que frequentava a igreja passou pela terrível experiência do divórcio. Em decorrência desse divórcio, aquela esposa que se divorciou ficou emocionalmente muito ferida, chegou a ser internada em uma instituição psiquiátrica, fugiu e enforcou-se na sua própria calça. Sabe por quê? Porque ela perdeu a esperança. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos todo o motivo de viver. Mas a mensagem daquela manjedoura ali, daquele menino que veio ao mundo, persiste ano a ano a anunciar para mim e para você a esperança para você. Assim como há esperança para o Wilson, a esperança para mim, a esperança para a sua vida. E esse é o Natal que nós celebramos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor. Nós vamos orar. E nós temos muitos visitantes aqui. E eu queria deixar essa mensagem com você. E eu quero convidar a você que, se porventura no seu coração não há esperança, não há esse sentido, eu quero te lembrar de uma coisa. Você, pelos seus próprios méritos, não é capaz de ganhar aquilo que Deus tem para te dar. Somente Jesus o foi. E esse Cristo Jesus veio a esse mundo para te dar esperança e para salvar a sua vida. Por favor, não saia daqui sem carregar essa mensagem no coração e sem que esse Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Santo Deus, muito obrigado pela belíssima mensagem cantada pelas nossas crianças. Muito obrigado pelo louvor que o Senhor tirou da boca dos pequeninos. Muito obrigado porque a mensagem do Natal ainda se faz viva e presente em cada um de nós. Nós te louvamos por tua graça, por teu amor e por teu cuidado. Abençoa cada um, renova os corações de viva esperança. E aqueles que não te conhecem, que a luz do Senhor Jesus resplandeça-lhes sobre o coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.